Estamos de volta com Conexão Política, debatendo aqui os desdobramentos da Operação Lava Jato. As delações, quais o peso dessas delações no campo do ponto de vista jurídico? Bom, Elas são verificadas como provas ou ainda falta recolher provas após as delações? Nós estamos numa fase indiciária. Temos que ver o que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. A imprensa parece que não tem muita preocupação em esclarecer isso. O que foi autorizado é a abertura de uma investigação a partir de uma delação. Bom, não entramos ainda numa fase de acusação, aonde o órgão acusador, no caso a Procuradoria-Geral da República, vai oferecer então aquela peça jurídica chamada denúncia, aonde então se estabelecerá o primeiro passo do contraditório judiciário, porque hoje nós temos uma fase de investigação policial. Então, as delações, eu não tenho dúvida que é o início, é o pontapé. Mas será que estas delações vão se sustentar na íntegra? Sim. Outra preocupação, porque eu até acredito que pelo andar da carruagem será afastado outro pré-requisito da delação premiada, que é a confirmação integral. A investigação não irá conseguir confirmação através de outros meios de prova integral da delação premiada. E aí abre espaço para a defesa. Sim. Ora, se a legislação diz que a delação premiada tem que ser, para ter validade como prova e para poder gerar os benefícios do abrandamento da pena, que ela tem que ser confirmada por outros meios de prova integralmente. E se ela não for confirmada, como se comportará o Supremo Tribunal Federal? Irá considerá-la como válida? Porque estamos tratando da Operação Lava Jato? Ou irá, tecnicamente, ou pelo menos numa leitura positivista, irá considerá-la nula e sofrer os efeitos da represália da população? Porque o problema, Guilherme, que colocou muito bem aqui, é o seguinte: no momento que eu divulgo essa fase indiciária, são indícios, isso não são provas. A difamação está feita. Eu formo opinião pública. E depois, se isso tecnicamente não for provado, como fica o resultado da operação? Entendeu? E na verdade, é preciso se chegar à prova, a relação causal objetiva direta entre o agente e o fato que deu origem, para que possa ser efetivamente punido. Sim. E isto tanto para o empresário quanto para o político que está sendo agora, porque é muito fácil denunciar, é muito fácil ocupar, digamos assim, esse espaço na mídia, e isso é muito preocupante, de novo, porque pode criar uma exceção ao direito, tá? Então, se serve para uns, vai servir para outros, até que ponto? Como? De que maneira? Então, esse realmente é o perigo. Pode ocorrer, como o colega disse aqui, vir a ocorrer uma decepção pública em relação a isso. Sim. Pelas nulidades processuais que vão surgir a partir de não se ter provado. São indícios sérios, certo? Mas eles precisam ser efetivamente comprovados. Sabe o que eu observei? A investigação, me parece que ela quis descer a detalhes demasiados. O investigador buscou o detalhe do detalhe do detalhe. Ora, se eu, como investigador, se eu fico numa informação delatada, né, através de uma confissão de um operador deste esquema, se eu fico numa informação que eu tenho certeza de que ela vai ser confirmada, me parece que a investigação ela se consolida.
Agora, se ela é muito detalhada e eu não consigo a confirmação de todos os detalhes, não há dúvida de que a defesa vai trabalhar neste aspecto de que a delação não foi confirmada, porque aí pode-se até se estabelecer percentuais, 20%, 30%, 50% não foi confirmado. E aí nós que voltamos a 20 anos atrás e refletimos sobre o aparelhamento da Polícia Federal, sobre essa juventude jurídica, sobre a necessidade de uma reformulação e de uma investigação que se pudesse descurar esta calamidade da política, que eu trato ela de a corrupção, o maior mal para o Brasil, né? Teremos então, assim, ao fim e ao cabo, uma grande decepção. Eu não tenho dúvidas, a minha posição pessoal como brasileiro, como pagador de impostos, como quem busca cumprir com as minhas obrigações, é de que isto, para mim, o sentimento pessoal foi a melhor coisa que já aconteceu. O país precisava disto. Agradeço eu, como pessoa, né, a essa nova juventude jurídica. Agradeço à Polícia Federal, agradeço aos magistrados, agradeço à sociedade que aceitou. Agora, eu não estou sozinho neste universo meu. Eu sou advogado. E eu tenho um lado, né, que entra em conflito, né, entre o meu sentimento pessoal, que é um sentimento, assim como eu torço pelo meu time internacional, é um sentimento pessoal. O time pode estar indo muito mal, jogando errado, mas o meu sentimento pessoal é uma coisa. Eu não, no direito, não podemos ter sentimentos pessoais. Nós temos que ter análise. Então, eu me conflito. Meu sentimento como brasileiro é um e o meu sentimento enquanto operador do direito é outro. Porque nós não podemos aqui, Guilherme, depois dizer que a culpa, então, aí é do direito. Né? Que o direito existe somente para beneficiar e não punir. E o exemplo inicial é o seguinte: a lei de licitações no Brasil está entre as melhores do mundo em nível de direito internacional. Muito bem. Só que as empresas se reúnem em cartel para fraudar a licitação. De que maneira? Nós somos 3 empresários aqui, tu vai fazer tu bota um preço, mas rateamos as obras públicas. E pior, nós já sabemos que o agente público que está no cargo ficou na cota do partido político que eu já financiei. Então, é claro, a propina vai ser estabelecida para o agente público e o contrato vai ser aumentado. O clube, que era de 9 empresas, passou para 16 empresas e chegou a 32 empresas. Então, a lei existe. O sistema jurídico, neste sentido, não foi falho. Nós não estamos aqui defendendo também o sistema, mas é uma cultura voltada para a corrupção que fraudou, na verdade, todo o sistema. Tanto do empresário, o operador ativo, que foi lá e paga, quanto o operador passivo, que recebe o dinheiro. Agora, é importante dizer que o dinheiro pago da propina não é o dinheiro do empresário. É o dinheiro que saiu dos cofres públicos, porque o valor dos contratos foi exatamente aumentado no valor da propina, né? Supervalorizado. Então, na verdade, quem está pagando isso somos nós. Então, não me venham agora estes empresários, operadores do sistema, se fazerem de vítimas, porque eles sabiam que estavam lesando o erário público. Agora, eu vim disposto aqui também, a bem da verdade, de fazer uma defesa do empresariado honesto desse país, né? Porque estes são os maus exemplos, os delatores. Mas nós temos uma classe empresarial honesta, que é esse que também, como o cidadão comum, está pagando seu imposto. E agora eu até sugiro uma nova pauta aqui para a região, muito importante: a folha de pagamento foi onerada outra vez. Né? A folha de pagamento, isso não é lucro, tinha sido desonerada, por exemplo, agora vai ser onerada. Então, esse empresário sim está sofrendo tanto quanto o cidadão que cumpre a lei, né? Mas o problema não é a falta da lei, é a cultura da corrupção que fraudou a lei.
O Caixa 2 é uma das questões também debatidas na Lava Jato, né? Será uma necessidade de melhorar essa questão do Caixa 2, porque foi proibido o financiamento privado, né, por empresas, mas continuou acontecendo, né? Sabe que quando eu estava fazendo a análise antes da eleição de 2016, com esta série de inovações jurídicas no âmbito do eleitoral, eu tinha dúvidas naquela época se a nova sistemática, principalmente do financiamento de campanha, se ela viria para o bem ou para o mal da política. Porque nós iríamos experimentar uma eleição não financiada por pessoa jurídica e financiada só por pessoa física. Passamos a eleição, lá naquela época, quando eu ainda estava estudando essa matéria, não conseguia formar opinião. Tinha os meus sentimentos pessoais. Hoje eu tenho opinião formada sobre essa questão do financiamento somente de pessoas físicas. Um grande engano do operador, do legislador, que é o próprio parlamentar, um grande engano no sentido de que isto afastaria o Caixa 2. Isto aumentou o Caixa 2. Se eu diminuiu, sem sombra de dúvida, diminuiu o volume de dinheiro que circulou em uma campanha. Mas, proporcionalmente, aumentou o volume de dinheiro que circulou extra contabilidade. Não tenho dúvida nenhuma, todos os candidatos sofreram com poucos recursos. Agora, o que foi contabilizado é uma coisa, o que não foi contabilizado é outra, e muitas vezes não foi contabilizado, não porque o sujeito queria botar pelo Caixa 2, é porque ele não tinha pessoa física disponível para isto. Ele não tinha pessoa física disponível para isto, com capacidade financeira declarada. Então, assim, para o idealizador daquilo do que é o certo e do que é o errado, nós fugimos. Era preferível deixar o financiamento da pessoa jurídica com limitações, com moderações. É possível aumentar o financiamento público através das cotas do fundo partidário, que é dinheiro. O fundo partidário é dos próprios partidos, porque o fundo partidário é alimentado por dinheiro de recolhimento de multas eleitorais, enfim, de outros grupos de receitas. Então, o fundo partidário poderia ser melhor, o financiamento de campanha de pessoa jurídica, porque não vamos agora nos iludir, pessoa jurídica contribuiu, sim, nesta campanha, muito, sim, via Caixa 2. Mas então vamos institucionalizar isto. Pessoa jurídica pode contribuir? Pode. Neste volume que a gente assistiu? Não. Moderadamente. E fiscaliza, Guilherme. Né? O problema é esse, eu concordo plenamente, mas tu tens que daí institui, legaliza e efetivamente fiscaliza. Porque é uma ilusão política completa chegarmos a pensar que uma eleição nos moldes como estão ocorrendo no Brasil não vai ter esse tipo de financiamento de campanha. E enquanto o colega falava, eu me lembrava de uma questão de fundo. Quer dizer, a reforma política se faz necessária porque o sistema eleitoral elaborado por estes políticos que estão eleitos é que permitiu tudo isso ocorrer. Até eu estava me lembrando de uma questão talvez que merecesse reflexão, da cláusula de barreira para pequenos partidos políticos. Porque nós temos 28 partidos políticos no Brasil, não sei quantos, mais 10 na fila. Nós chegamos no ponto em que o partido político no Brasil atenta contra a democracia, e não o contrário. Porque não é possível pequenos partidos, grandes negócios, porque esses pequenos partidos vão vender o voto em termos de sustentabilidade.
E são esses que vão depois ratear os cargos públicos, que vão retroalimentar o sistema do fraude nas licitações das empresas estatais. Então, tu vê, é um nó górdio, mas que foi muito bem pensado, muito bem estruturado, entendeu? Então, talvez não haja nem interesse de uma legalização, de uma institucionalização, de quem deve realmente produzir a lei. É verdade. Agora o colega falando, eu tenho uma grande saudade do MDB e da Arena. Pronto. Grande saudade porque não são das siglas, mas do sistema, Sim. né, bipartidário. Bipartidário. Ah, Meu pai fala Estados muito Unidos, disso o também. sistema pluripartidário, com esses 27, 29, 30, sei lá quantos partidos, eu acho que foi o grande vilão da democracia. O grande vilão do sistema corrupto hoje foi esta distribuição de poder para pedir. Se eu tenho uma determinada parcela de poder assentada em um partido político que me traz alguns benefícios, eu quero agregar a um grupo e a este grupo tem que me dar a contrapartida. Este é muito simples, esse raciocínio. Já no bipartidarismo, no tempo do MDB e da Arena, ou é o Chimanga Maragato, ou é Grêmio, ou é Inter, ou é preto, ou é branco. Sim. Né? Temos grupos bem definidos, ou é oposição, ou é situação, ou está no governo ou está fora dele. Hoje em dia, nós todos estão dentro do governo, né? Todos são governo. Todos são governo. Todos são governo. Não consigo entender uma coisa dessa. Mas, Tanto é que a ação contra a chapa Dilma Temer, que era interesse do PSDB, não é mais, porque agora o PSDB é governo. Sim. Aí o ministro Dias Toffoli pede vistas ao processo para manter o Temer até 2018. Todos são governo. E aí nós estamos discutindo isso aqui agora. Sim. Muito obrigado pela presença de vocês. Tem assunto para um dia inteiro aqui, né? Mas vamos deixar para a próxima. Continua acompanhando a programação da Vale TV. Até o próximo programa. Tchau, tchau.